todos. Vamos aqui ver a nossa apresentação, agradecer ao deputado pela apresentação, que nos permite hoje essa conexão do mundo político e jurídico, e já passo a palavra ao deputado, sem delongas, para que possamos continuar uma conversa que se iniciou nessa manhã, e vamos continuar, tirando alguns imprevistos tecnológicos, né, deputado? Mas vamos Isso continuar mesmo. a apresentação aqui. Muitíssimo obrigada, e já explico que, se o senhor quiser falar muito brevemente os slides iniciais, fique à vontade para não ter que Bem, reiniciar. é uma alegria muito grande estar novamente com vocês aqui na Universidade do Ceará para tratar da reforma tributária e as questões é, ambientais, né, e tributárias. Então, agradeço o Rony e o Sindifisco Nacional pelo convite e o convite da própria universidade e do departamento GTA-PPGD da Universidade Federal do Ceará, professora Denise, e a todas que estão neste evento. Aqui, bem rapidamente, revisando, compartilhando com vocês, né? Aqui está o card do convite que foi distribuído, as minhas credenciais como economista, autor do Simples, do Super Simples, do MEI, né? E também um dos idealizadores da PEC 110. E vamos em frente. A nossa reforma Reengenharia Tributária Tecnológica Fraterna e Solidária, e esta aqui é a 468ª palestra que eu faço nesse último período só. E para trás desse período tem mais de 1.000 palestras que você pode encontrar no Google, Dr. Google. Então, a PEC 110 e a 45 são parecidas, é a PEC dos consumidores, para destravar o Brasil, porque o Brasil está travado há 40 anos. A parte final aqui amarelada foi quando o Brasil realmente amarelou, e nos 92 anos anteriores, o Brasil cresceu de forma extraordinária, era um verdadeiro tigre, né? Muito antes da China, da Coreia, o Brasil já crescia como gente grande, era um emergente potente. E eu considero que grande parte da responsabilidade do baixíssimo crescimento dos últimos 40 anos foi do sistema tributário brasileiro, que é o mais complexo e iníquo do mundo. Mesmo com o Plano Real, reforma trabalhista e previdenciária, não reagiu, porque o sistema tributário é a pedra angular da formação de preço relativo da economia brasileira, que está dentro dos preços, os impostos de consumo. Nos últimos 10 anos foi muito pior. O Brasil, embora cresceu alguns anos, decresceu outros, teve crescimento zero, enquanto que o mundo cresceu, os emergentes cresceram mais ainda. Olha esse gráfico aqui que fica com vocês. Os últimos 40 anos foi um fracasso retumbante, desastroso. Com isso, a renda per capita dos últimos 10 anos foi zero, uma vergonha para o Brasil discutir outros temas que não seja a economia. Como dizia o assessor do Clinton, né, quando eles ganharam a eleição, e inesperadamente foi dar entrevista, né, e perguntaram para ele: mas o que aconteceu? Como é que vocês derrotaram o Bush? É a economia, estúpido. Quando a economia vai mal, os governos se alteram e mudam. Quando ela vai muito mal, acontecem os impeachments, o fim de um ciclo, como aconteceu com o Figueiredo, que acabou o ciclo militar porque o governo dele, em 1981, 2, 3, quebrou o Brasil. O mesmo aconteceu com o Collor, que quebrou o Brasil, e o mesmo aconteceu com a Dilma, em 2015 e 2016, que quebrou o Brasil, sofreu impeachment. São 3 grandes momentos que comprovam esta ruptura. O Brasil tem o 184º pior sistema tributário do mundo. Ora, se o Brasil é o 5º território mais rico do mundo, é a 6ª população do mundo, tem as melhores terras e a capacidade de dobrar, triplicar a sua produção agrícola sem derrubar uma árvore, o Brasil está intacto com seu território, com seus minerais, com a sua floresta, 60% das florestas nativas ainda estão de pé. Por que ele não cresce como os emergentes? Está aí detectado as falhas, e uma das principais falhas, que representa mais de 50% do custo do Brasil, são as iniquidades, inconsistência e incoerência do sistema tributário. Então, o que nós vamos mudar? O sistema começou em 65 de forma errada, e nós queremos consertar esse sistema, porque ele está aqui no gráfico que fica com vocês, repetindo, e qualquer sistema tributário no mundo tem 3 bases tributárias clássicas universais, onde sai a arrecadação de qualquer país do mundo. A base consumo de bens e serviços, que tributa, né,
bens e serviços, que está dentro dos preços consumidos pelas famílias, a base de rendas e provento de qualquer natureza, onde estão os salários, os lucros, os royalties, dividendos, aluguéis, etc., e o patrimônio das pessoas, empresa, urbano, rural, veículos e transmissão. Ok? Aqui a arrecadação de 2018, no lado esquerdo, no lado direito, a disponibilidade dos recursos. Aqui é uma demonstração que a atual alíquota de bens do Brasil, de 55,04, é a mais alta alíquota do mundo. Já é, o Brasil já tem. E aqui demonstra que o Brasil está errado também na carga tributária do consumo e folha. No meio desse gráfico, que é uma síntese de um gráfico muito maior que eu fiz aqui para vocês, o Brasil tem 75% da sua arrecadação que vem da base consumo e folha, ou seja, dos preços dos bens e serviços adquiridos pelas famílias. Quem é que paga esses 75%? As famílias, que são as consumidoras. Você pode morrer de carregar tributo à empresa, que vai tudo para o preço. Então, hoje, o Brasil tem uma negativa muito grande dentro da concorrência brasileira contra os outros países. Os Estados Unidos, muito menor a tributação, né? 40% contra 75% no Brasil. Em contrapartida, os Estados Unidos tem 60% da sua arrecadação na base renda e patrimônio, o Brasil só 25%. Então, o Brasil não tem como imitar a tributação dos Estados Unidos, mas o Brasil pode se aproximar da tributação da OCDE, que é o padrão recomendado para os países como o Brasil, federações como o Brasil. Aqui é aquela carga tributária dividida em 3 blocos, só para mostrar que é 75%, e a carga média é 33% do PIB. Aqui uma outra divisão, onde o consumo, a primeira bola, pizza aqui do consumo, é onde vai ser a reforma tributária hoje, que está na PEC 110 e na 45. Eliminar o ICMS, o ISS, o PIS, o COFINS e o IPI. E numa segunda etapa, se o governo federal quiser, ele pode eliminar o INSS patronal, o Fundo Rural, o Sistema S, o Salário Educação, a CID e o F. Esses outros não tem como mexer. O imposto de renda tem como eliminar a CSL e virar só imposto de renda, mas é uma decisão do governo. E o patrimonial, nós temos alguns comandos na PEC 110 para melhorar o desempenho desta arrecadação. Esse quadro, são 3 pesquisas de carga tributária sobre as pessoas, vai de até 2 salários mínimos e acima de 30 salários. A pesquisa do meio aqui é do IPEA, a outra é da FIP e a próxima da Fiesp. Num salário de 2 salários mínimos, essa pessoa tem 53,9% de impostos sobre o ganho dele. Ou seja, R$2.000 de salário, ele paga R$1.080 de impostos. É isso que você ouviu mesmo. Enquanto que o mais rico, o que ganha mais, só paga 29%. Aqui na Fiesp, pior ainda. Os que ganham acima de 25 salários, só 18%. E lá no mais pobre, 46%. O Brasil, além de ser o pior sistema, é o mais injusto sistema tributário que traz a maior injustiça social do mundo. Por isso que eu falo que essa é a reforma do consumidor, fraterna e solidária, para nos tornar irmãos e amigos, não inimigos dos pobres e dos trabalhadores brasileiros. Repetindo, a carga é essa, quem paga a conta é o consumidor. Além disso, tem gorduras trans dentro dos preços. O que são as gorduras trans? Quando você dá incentivo fiscal para uma empresa, aí no seu estado do Ceará, do Pernambuco, no Paraná, do meu estado, aqui em Londrina, o que essa empresa faz com o incentivo? Ela tira ou deixa no preço? Claro que ela usa esse imposto a favor dela e mantém no preço para ela ganhar esse benefício para ela. Ele não transfere o benefício para o consumidor. Quando a empresa declara que vai pagar o imposto e não paga, chama inadimplência, que forma a dívida ativa, o consumidor já pagou esse imposto. Então, nós temos no Brasil, de renúncias legais, por ano, 6% do PIB, 4% do governo federal, 2% da União. E aqui não está precificado a renúncia dos municípios, que é gigantesca. E a inadimplência também
quando declara não paga, 300 bilhões. Então, nós temos 900 bilhões, 9% do PIB, em cima dos preços que são pagos pelas famílias, pelas pessoas que fazem compra de bens e serviços todo dia, o ano inteiro. Ora, se as famílias consomem 65% do PIB, segundo o POF, a pesquisa de orçamento familiar do IBGE, nós temos uma brutal carga de gordura trans, que eu chamo, sobre os preços. Além disso, em paralelo ao PIB de 10 trilhões, que o PIB hoje do Brasil é 10 trilhões, nós temos 800 bilhões de sonegação e 100 bilhões de custo burocrático. Então, nós temos mais 900 bilhões perdidos, né, que destrói completamente a economia brasileira. Esses 800 bilhões, se metade disso estivesse nos cofres da União, Estados e Municípios, o Brasil teria o maior programa de obra do mundo, né, fazendo com que, pelo menos, tivesse estradas, portos, aeroportos, hospitais, escola, equipamento médico, melhor educação, melhor saúde. Então, e não estou falando nem das renúncias fiscais do quadro acima. Então, as perdas anuais é de 1,8 trilhões, 18% do PIB brasileiro. Isso é uma vergonha, isso é um crime que se comete contra o país que destruiu o crescimento econômico para beneficiar meia dúzia de abaniguados que ficam, né, nas tetas do governo, dos impostos do governo. Aqui são os resíduos tributários. O que são os... É a tal da cumulatividade, que o Brasil tem o pior sistema e tem a maior cumulatividade do mundo. Só na agricultura, o agricultor deixa de receber de volta 12% de impostos, porque 99% dos agricultores não fazem a contabilidade e não se habilita a esse crédito. Ou seja, se ele vendeu 100 mil reais para o armazém ou para a indústria, ele teria direito a receber 12 mil reais de volta. O mesmo acontece com a indústria, serviço e a média de 9,7. São resíduos de IPI, PIS, COFINS, ICMS e ISS. Aqui são as renúncias fiscais dos governos estaduais, aqui é o custo burocrático medido pelo IBT, aqui é o contencioso tributário medido pelo INSPER, uma entidade, né, extremamente com credibilidade, onde mostra que 75% do PIB brasileiro é o tamanho do contencioso tributário administrativo e judicial. Só para ter uma ideia, na OCDE, são os 35 países mais ricos do mundo, a média de contencioso é 0,28. O Brasil tem o maior contencioso das galáxias. 99% do contencioso do mundo está no Brasil. Aqui é o custo Brasil, não vou perder tempo com isto. E aqui são os efeitos indesejados que nós temos na nossa economia brasileira, por conta desse sistema de iniquidade. Então, isso aqui tem que ser eliminado. Essas são as causas raízes das iniquidades. Nós detectamos isso, colocamos nos nossos estudos e colocamos na proposta de reforma tributária. Quando fala que nós estudamos tudo isso, porque o sistema tributário é um sistema declaratório. O que é o declaratório? Tudo é a moda portuguesa, tudo está no livro. Nota de entrada, nota de saída, obrigações acessórias, são milhares de obrigações, e essas empresas que recolhem o imposto em nome do Estado brasileiro, recolhem das famílias das quais eles vendem bens e serviços, ele todo dia ele recolhe imposto, põe no caixa dele. No final do mês, ele tem que fazer uma DARF, uma GR, para recolher o imposto. Ali ele vai ver se ele está com situação boa, se ele paga o imposto ou não paga. Daí surge a dívida ativa, que custa por ano 300 bilhões. Então, essas causas raízes estão aqui elencadas, né? Que é a alta carga tributária, autonomia legislativa e imposto cumulativo, além daqueles que eu já falei. Para qual modelo? Claro que tem que ser o modelo OCDE, ou quer inventar mais um jabuti? Ah, não, vamos inventar aqui a cobrança do dinheiro, do cheque, da transação financeira. Isso é uma piada. Nenhum país sério do mundo tributa o dinheiro das pessoas nos bancos. Isso é uma coisa completamente fora. É criar um novo jabuti, um pé de jabuticaba exótico. Bom,
A arrecadação, primeiro, duas regras de ouro tem que ter a reforma. Não manter a receita disponível para a União, Estados e Municípios, é o Pacto Federativo. Os municípios arrecadaram só 7% dos 33% do PIB. Os estados, 27%, e a União, 66%. Mas a Constituição manda fazer a partilha. A União abriu mão de 11%, partilhando com os municípios, que salta de 7% para 20%. E os estados abrem mão de 2% para os municípios. Então, ele cai para 25%. Isso aqui é 2018, daquele espelho que eu mostrei lá no começo da palestra. Isso aqui é um apanhado que eu fiz na imprensa há um mês atrás. A Folha de São Paulo foi um excelente caderno sobre arrecadação e despesa. Nos últimos anos, de 2018 para cá, a situação dos municípios piorou mais. O município brasileiro baixou a sua arrecadação para 5,6% e os estados para 24,7%, e a União aumentou para 69%. Em contrapartida, o município aumentou um pouco o recebimento de transferência federal, né? E o município e o estado também ganhou um pouquinho, né? Perdeu um pouco. Então, isso aqui é para mostrar que o município não tem capacidade arrecadatória, principalmente do ISS, que qualquer grupo de pressão chega na Câmara de Vereadores, no prefeito, derruba a cobrança do ISS para metade, para nada. A alíquota era 5%, caiu para 4%, caiu para 3%, caiu para 2%. Hoje, o ISS médio no Brasil não dá 1,5% de arrecadação. Então, em contrapartida, você tem os impostos do ICMS que sobrecarrega os bens no Brasil. Bom, se aquele modelo lá for aplicada a reforma tributária, nós vamos fazer uma grande mudança, e começando pela eliminação do ISS, ICMS, IPI, PIS, COFINS. Ali está faltando o IPI ali em cima no declaratório. Então, o imposto que é declaratório vai deixar de ser declaratório, passar a ser um imposto calculado pelo Estado automaticamente no modelo Aboab, que eu vou explicar daqui a pouco. O recolhimento deixa de ser de iniciativa do contribuinte. Ele não vai ser mais espontâneo, vai ser obrigatório, automático pelo sistema bancário. Cada vez que você fizer um TED, um DOC, uma transação, um PIX, o imposto vai ser recolhido no ato da transação de compra e venda. Com isso, a transação bancária ela fica compatível, porque hoje ela não tem compatibilidade. Opa, cada vez que eu mexo aqui nessa coisa, a transação bancária passa a ter suporte contábil. Então, isso porque a nota fiscal que você tira hoje no comércio, indústria, serviço e agricultura, ela não conversa com o boleto que o comprador paga. Você tira uma nota fiscal de 2.000 e a pessoa paga 4.000 e não conversa. Quer dizer, a sonegação acaba acontecendo no próprio dia a dia do comércio. Com isso, a carga tributária do consumo vai reduzir, porque vai eliminar as gorduras trans, o custo burocrático, vai acabar com a guerra fiscal, vai acabar com a inadimplência. E a autonomia legislativa também acaba porque, lembra das 400 mil normas tributárias? Porque vai ter uma lei só, não vai ter mais lei estadual, municipal, federal, vai ter uma lei só para o IVA nacional. E acaba com o imposto acumulativo. Os impostos serão de valor agregado, deixando a cadeia produtiva das empresas neutra. Hoje, as empresas são sobrecarregadas, repassa tudo para o preço. Com isto, o IVA 5.0, que está na PEC 110/45, de uma vez só elimina todos os efeitos indesejáveis do sistema tributário e dentro das empresas. Com isso, volta a competitividade, volta a concorrência leal, volta o fortalecimento da economia de mercado e volta uma coisa que nunca conseguimos, que é a justiça fiscal. Aqui está precificado, só desses impostos, dá para reduzir 80 bilhões por ano do custo burocrático, 100 bilhões da dívida ativa e 100 bilhões do contencioso. Dá para reduzir 350 bilhões de renúncias fiscais e dá para formalizar metade da informalidade, 1 trilhão ao ano, que daria uma arrecadação adicional de 400 bilhões. O ideal é adotar o IBS e CBS, né? E também, se for possível, cobrar a previdência patronal no IVA também, como já é feito hoje com 17 setores da economia.
O ideal é adicionar a CSL ao imposto de renda, ok? E será um IVA dual e um imposto seletivo. O que é esse tal de imposto seletivo? É sobre cigarro e bebida. São os chamados as externalidades negativas que existem no mundo inteiro. Eu hoje não dou nem bola para esse tipo de imposto. Eu preferiria que tudo estivesse no IVA, né? Na CBS e IBS. Aqui são dois, mas na verdade é uma cobrança única, instantânea, eletrônica, onde a empresa nunca mais vai pôr a mão no dinheiro do imposto. Nunca mais. Pelo sistema de cobrança eletrônica. O dinheiro fica retido. Eu vou mostrar como é que funciona daqui a pouco. Então, a primeira etapa serão esses 5 tributos, que representam 13,21% do PIB, 39% da arrecadação. Assim dividido, IBS 8,12% e CBS 5,09% do PIB. Vamos lá. E no segundo passo, poderá acrescentar mais 16,8% desses tributos que eu acabei listando aqui. Ok? Aqui o resumo do que eu falei, dos ganhos. Aqui, hoje, a tributação de produtos agropecuários no Brasil, na origem, já é 15,2%, da indústria 42%, serviço 26%, a média é 32,9%. É uma coisa muito maluca. Aqui são setores da economia para dizer que o serviço no Brasil ele entrelaça com a produção de bens. Quando você começa a produção rural, mineral, vegetal, você tanto compra insumos, bens duráveis e não duráveis, ativo fixo, quanto usa serviços terceirizados, máquina alugada, equipamento alugado, transporte alugado. Então, o modelo automático de cobrança 5.0, desenvolvido pelo Dr. Miguel Abuab, que é um engenheiro do ITA, que é dono de uma grande empresa em Santa Catarina, muito bem de vida, esse cidadão brasileiro, ele fala assim, a cobrança será bancária nas empresas, como é a conta corrente que você tem. Tua conta bancária não tem o movimento que você faz o dia todo, você está no vermelho, está no azul, então vai ser mais ou menos, a grosso modo, essa comparação. Só que baseado na melhor estrutura de nota fiscal eletrônica do mundo. O Javier é um tributarista da OCDE, um espanhol que está adido aqui na Embaixada da Espanha, ele tem colocado de que o Brasil tem o mais robusto sistema de nota fiscal eletrônica do mundo. E ela vai ser a base da cobrança eletrônica que será feita de forma instantânea. E a devolução do imposto para o governo federal, estado, município será diário, será acreditado diariamente, e a devolução do imposto para as cadeias produtivas também será D+1, D+2. Então, o imposto será calculado no ponto de venda por produto. Nós não vamos tributar as empresas, nós tributamos o produto. O IVA tributa o bem e o serviço, não tributa a empresa. Será destacado na transação o valor do imposto e por CNPJ a CNPJ ou o comprador por CPF, que também vai ficar registrado. Aqui é um modelo simples de funcionamento do IVA de uma cadeia produtiva que começa na zona rural com a aquisição, com a produção de insumos. Esse produtor ele adquire insumo do varejo e ele também vai se acreditar. Hoje, ele não se acredita do imposto que está dentro, embutido daquele que ele compra e das máquinas, equipamentos que ele aluga e compra. Então, ele vai passar a se acreditar. Hoje, ele tem um prejuízo de 12%. Nessa cadeia produtiva, a manufatura, a indústria, comprou o insumo por 120. 20 vai para o governo, aqui no azul, R$100 vai para ele. No momento em que a manufatura vendeu para o varejo por 240, 40 vai para o governo, nesse momento a manufatura recebe seus 20 de volta. Então, ficou zerado aqui. E o mesmo acontece com o varejista quando vende para o consumidor, por final, família ou pessoa, por 480, ele recebe os 40 de volta. Isto é o IVA, Imposto de Valor Agregado, acrescentado, adicionado, que é só feito para garantir a cobrança, para que não chegue no final com uma carga tributária tão alta como é hoje, né, e o cidadão e a empresa ficar tentado a manipular esse imposto. Então, é como um freio contra freio aqui, né, um contrafreio para que evite uma sonegação maior. Hoje, o ICMS é parecido com isso, mas totalmente imperfeito.
O IPI e o PIS/COFINS também é parecido, mas totalmente imperfeito. Eles são os piores tipos de IVA do mundo. O que nós estamos propondo é uma revolução do IVA brasileiro, que é o pior do mundo, passar a ser um dos 10 melhores do mundo. Então, o imposto será calculado pelo Estado, o recolhimento automático pelo sistema bancário, as transações bancárias passam a ter suporte contábil, a legislação será única e a alíquota pode ser uma ou duas. Hoje eu sou favorável à alíquota única, mas devemos ter duas alíquotas na negociação política no Congresso. E o crédito que as empresas têm deixa de ser crédito escritural, passa a ser crédito financeiro. Só vai receber de volta se pagou o crédito. Se não pagou, não tem direito ao crédito financeiro. Esquentou aqui, meu ar estava desligado. Vamos lá. Aqui são as notas técnicas da PEC 110, que o senador Roberto Rocha brilhantemente relatou no Senado. Essa PEC tem origem na minha proposta, o modelo dual. Nós vamos respeitar a Zona Franca, nós vamos criar um fundo de desenvolvimento regional para que os estados mais pobres possam financiar o seu desenvolvimento. A transição de implantação será de 7 anos e a transição da origem para o destino do imposto, isso só serve para estados e municípios, de 20 a 40 anos. Então, nós vamos ter a manutenção do Simples Nacional e duas leis complementares para definir o regime diferenciado favorecido para educação, saúde. Lei única, base amplíssima, vai ser uma base enorme, vai pegar tudo que tem nas compras e venda digital hoje, documento fiscal único, administração tributária centralizada e para o IBS subnacional, e a cobrança eletrônica e a redução do contencioso. A carga tributária será mantida, desoneração completa de investimento e exportação. Isso é básico em qualquer sistema tributário do mundo. Não cobra-se imposto do ativo fixo das empresas e não cobra imposto das exportações. Nenhum país exporta imposto e nem importa. O imposto pertence ao consumidor, no município onde ele consome, no estado onde ele consome e no país onde ele consome. A garantia da devolução do crédito financeiro acumulado, transparência total para o consumidor e devolução do imposto para a família de baixa renda. É o cashback. O sistema nosso é um tripé. Simplificação, imposto único na base de consumo, cobrança eletrônica no ato 5.0 e devolução do imposto para as famílias de baixa renda. E o seletivo, para prejudiciais, vai ter tributação sobre embarcações e aeronave que não tem, e uma mexida no imposto de herança e doação. Impacto do crescimento. Estudos pela Universidade de Minas fala que haverá um impacto de 12 a 20 pontos em 15 anos. Eu, Luiz Carlos Rauli, Jorge Rauli, afirmo que o Brasil vai crescer 5%, 6% ao ano. Isso é do meu conhecimento. E aí, todos os demais setores, né? O Brasil vai ter realmente uma grande mudança. O cashback, que eu já falei aqui para vocês, que aí é a parte fraterna e solidária, né? O setor ambiental, a logística reversa, não se cobra impostos, né? Porque ele é o resíduo, né? E eu conheço muito bem o sistema pelo INPEV. O INPEV é um instituto nacional das empresas do agroquímico, junto com os estados, município e União, a indústria, o distribuidor e o produtor rural, onde 95% das embalagens do agro brasileiro, do agroquímico, são recicladas. É o maior programa do mundo. Os Estados Unidos não tem nem metade. Aqui, para mostrar que dá para eliminar 556 bilhões dos preços finais das famílias. Hoje, eles pagam 1.866 e só arrecada 1.210. Então, 556 bilhões são as gorduras trans. Redução de 5,4% do PIB e outros ganhos que estão aqui. E, finalmente, o que precisa para aprovar a reforma é o envolvimento dos empresários, da União, Estados e municípios. Então, esse vídeo vai ficar aqui com vocês, à disposição de vocês, para que possam, né, depois me mandar as perguntas, o que vocês quiserem fazer. Eu acho que aqui já baixou,
no meu vídeo. Pronto, estou à disposição de vocês. Foco, força e fé em Deus. Acho que deu bem, né? O microfone, professor, está fechado. Seu microfone não está desligado aqui, professora. Deve estar aí só. No seu computador. Quer usar outro meio, professora? Quer sair, entrar, ver se ele reconfigura? Certo, pode ir. Pronto. A professora deu só uma saída para ver se ajeitava o microfone dela, que estava sem sair nenhum som, mas ela está voltando, só um minutinho. Mas ficou bem gravado, acho que agora, né? Eu acredito que sim. Ficou assim, deputado. Eu fiz no mais rápido que foi possível, Denise. Bom dia, estão me escutando agora? Calma. Ah, tá, desculpa, eu não sei, agora travou com a interrogação e eu não conseguia falar mais. Que bom, deputado, maravilha, muitíssimo obrigado pelos esclarecimentos tão importantes, político da reforma, excelente abordagem no âmbito econômico, porque nós que estamos aqui trabalhando com o jurídico, precisamos desses dados econômicos. Eu tenho sempre dito que é impossível, vai um jurista fazer uma reforma sem a informação econômica e o econômico sem os dados estatísticos, que o senhor lembrou muito bem da importância do IPE, a gente precisa conhecer esses dados antes de fazer determinadas propostas. Eu gostei muito de escutar, o senhor falou uma coisa muito importante que eu quero enfatizar aqui, que eu também tenho dito isso, que a gente tem que seguir o modelo OCDE, a gente não pode inventar nada novo. E aí, com essa observação, eu já levanto aqui uma questão para o senhor, porque eu tenho buscado entender isso, eu tenho questionei isso na audiência pública do Senado, quando participei, questionei com os colegas da Câmara também, que as duas propostas, tanto a PEC 110 e a PEC 45, e fiquei feliz de saber que está havendo uma tramitação conjunta, porque eu acho que elas se complementam, a 110 é mais ampla do que a 45, que restringe ao consumo. Mas o primeiro ponto que eu levanto, e eu gostaria de escutá-lo, da nomenclatura. Por que IBS? Se a gente observar o tempo todo, o senhor falou uma expressão muito interessante, um IVA 5.0. Nós integramos o Mercosul, que usa a terminologia IVA. Perguntei isso uma vez ao deputado, ao professor App, que está cuidando também da 45, ele disse, mas é o termo que nós buscamos na Nova Zelândia. E aí é uma coisa que eu tenho falado muito. Por que usar uma terminologia da Nova Zelândia? Por que não adotar essa nomenclatura? E aí ele ficou num debate que alguns falaram, mas isso é só nome. E eu enfatizei e continuo enfatizando, no direito, a nomenclatura é muito importante. Inúmeras das ações que nós temos na justiça por conta de conceitos. Então, a primeira observação, por que não a gente caminhar com esse IVA? Eu gostaria de escutá-lo, até para ver se eu consigo entender melhor isso. Eu não gosto desse termo, prefiro IVA, porque senão é a jabuticaba, vai confundir o Mercosul, vai confundir o CDE, enfim. Um outro ponto aqui também, que esse que eu gostaria de escutá-lo, a 110 é bem melhor que a 45 em relação à questão dos incentivos fiscais. Eu tenho me preocupado muito, principalmente, que o nosso objeto aqui de trabalho é a inclusão do critério ambiental, que está totalmente fora do nosso sistema, e é natural que esteja fora, porque em 88 a nossa preocupação era com o social, era uma Constituição pós-ditadura que tinha uma preocupação com o social. E o mundo não cuidava do critério ambiental, não era problema mesmo. Eu digo sempre, os recursos naturais eram infinitos para todos nós. Essa questão da crise climática acentuada é muito contemporânea. Normal que não esteja na nossa Constituição de 88. Mas aí eu vim enfatizando, em 2023,
e após a pandemia Covid-19, isso ficou muito claro para todo mundo, até os negacionistas em relação à questão climática já recuam bastante, e como a gente poderia inserir esse critério ambiental. Quando eu trabalhei com esse tema no pós-doutorado, em 2009, eu tinha uma sugestão de inclusão do critério ambiental no artigo 150, na parte dos princípios tributários constitucionais, que chamávamos das limitações ao poder de tributar, e eu acho que ali caberia muito bem uma inclusão da adoção do critério ambiental. Eu consigo fazer isso hoje, mas eu vou lá para o 170 da ordem econômica e vou usar o tratamento diferenciado ali. E acho que a gente poderia aproveitar esse momento da reforma para incluir o critério ambiental. Então, a segunda questão relevante, como ficariam esses incentivos, se o senhor tem alguma forma, algum contato, eu tenho escutado dos autores da PEC 45, são muito firmes em relação aqui a esse inciso que eu transcrevi, o inciso 4, que está muito claro, não será objeto de concessão de isenções, incentivos e benefícios tributários. E na exposição de motivos, na justificativa, tem a seguinte frase, o inciso 4, que é do IBS, busca garantir que o IBS seja utilizado exclusivamente para gerar receita tributária, exclusivamente para gerar receita, despindo o imposto de quaisquer funções extrafiscais. E aí a extrafiscalidade é o que eu tenho de mais forte na questão ambiental, inclusive por sugestão da OCDE, que nos últimos relatórios da transição da economia marrom para a economia verde, vem direcionando os países a adotarem a inclusão do critério verde. Tem um documento importante da União Europeia, CEPAL, eu sou tutora do CIAT, então eu tenho sempre acesso a esse material da América Latina, e a orientação ali é que haja uma reforma fiscal ambiental. Então, na medida que a gente trava a inclusão do critério ambiental e travo expressamente, como é na justificativa da PEC 45, a 110 não fala, se o senhor me corrija, mas até onde eu li, ela é mais flexível aos incentivos e justifica em determinados momentos, também não por questão ambiental, mas pelo menos deixa em aberto. Na hora que eu tiro essa fiscalidade, porque ainda menciona assim, são benefícios que geram desequilíbrio. Incentivos mal dados geram desequilíbrio, é verdade. Incentivos e benefícios mal regulados. O problema do Brasil, acredito eu, que é muito mais na regulação. Incentivos, economistas têm uma expressão que eu gosto muito, incentivo não é insulina, não é para a vida inteira. O nosso problema, eu acredito, seja outro, é falta de controle dos incentivos. Incentivos que duram uma vida, incentivos que se transformam em direitos adquiridos. Então, talvez rever esse modelo. A Alemanha fez isso, o senhor lembrou aí muito bem do modelo alemão. Nós seguimos no Brasil o modelo alemão da primeira codificação, lá de 1919, é o nosso modelo, e eles também revisaram tempos a tempos e revisam os incentivos concedidos. Na literatura, o professor Klaus Schipke, em 1988, já fazia a crítica dos incentivos à indústria automobilística. Tipo, não é mais necessário, já é a melhor do mundo. Então, são essas questões que eu acho que de incentivo é algo que me preocupa bastante e poderíamos, talvez, repensar isso enquanto é tempo, esperando que a PEC 45 não seja aprovada como está, porque aí detonou a reforma, ao que a OCDE manda para os países, ao que os países civilizados estão fazendo e ao modelo do CIAT e do CEPAL, que vem dizendo, incluam o critério verde na reforma tributária. Então, esse tratamento diferenciado por conta da questão ambiental, eu acho de suma importância. E tem uma outra explicação aqui também que eu achei muito preocupante, a 110 não fala, e a 45 fala expressamente, que através da criação de impostos seletivos, aí eu chamo a atenção também, ainda mais principalmente para o senhor, que tem esse poder político de levar essa reflexão, a redução desses impostos seletivos, e eu fiquei muito feliz quando eu escutei que o senhor já falou, cigarro e bebida, isso devia estar tudo incluso. E é verdade, a seletividade é muito além de cigarros e bebidas, muito além. E quando ele fala na seletividade, ele põe aqui a explicação, o texto da justificativa da 45, onerar o consumo de bens e serviços geradores de externalidades negativas, ou cujo consumo se deseja desestimular. Mas é agora que nós, no tributário e no direito, o senhor, como economista, até me alerte se estamos indo pelo caminho errado,
nós estamos incorporando a teoria lá de 100 anos atrás de Pigou com as externalidades positivas também. E a economia comportamental, ganhadora de prêmios agora, o Nobel de Economia, falando nessa economia comportamental, nos permitindo usar, a internalizar as externalidades positivas, e a única forma que eu tenho de utilizar isso é com a alteração das alíquotas, seletividade, e também com os incentivos, lato sensu, usando o termo da Lei Complementar 101. Então, eu gostaria um pouco de pensar sobre isso, essa restrição das externalidades exclusivamente negativas, essa restrição que eu acho que o senhor já adiantou em relação a cigarro e bebida, temos coisas muito graves, a OCDE vem falando das bebidas adoçadas, vem falando da tributação dos refrigerantes, dos lácteos, a indústria alimentícia vem muito forte, a polêmica decisão dos agrotóxicos recentemente, então, é um universo muito maior do que cigarro e bebida. Os autores de direito ambiental têm uma frase que eu gosto muito também, que eles falam, direito ambiental é muito além da floresta amazônica. Então, assim, não se restringe à floresta. E é isso, a seletividade é além de cigarros e bebidas. Gostaria também de ver se há alguma forma de pensar nessa flexibilidade, nesse ponto. E outra questão também que eu marquei aqui, que tem me preocupado, e o senhor, como economista, acho que também poderá dar uma luz aqui, essa criação dessa uniformidade efetiva de alíquotas, que é outra forma de incorporar, de internalizar uma externalidade positiva e não só negativa, é alterar essa alíquota. No que eu defendo, a criação do princípio da seletividade ambiental. Isso são modelos que têm mundo afora, de países desenvolvidos, de dar um tratamento diferencial, principalmente nesse momento de transição, não é eterno, mas no momento de transição, essa internalização dessa conduta positiva, eu utilizar o princípio da seletividade ambiental. Ao invés de falar só no bem supérfluo, no bem favorável, que proteja o meio ambiente. Aí essencialmente consumo, essencialmente indústria, porque são onde eu consigo fazer essa ponderação de uma forma mais direta, né? Porque sobre o patrimônio consigo, no IPTU, com resíduos, mas não é tão fácil. Sobre a renda também consigo, mas não é tão direto. E sobre o consumo é o modelo que está lá fora, é o que eu tenho visto nos países que têm desenvolvido essa tributação ambiental. Então, eu separei mais coisas, mas eu acho que isso aqui está excelente. Eu anotei uma coisa importante, o senhor fez um histórico maravilhoso do sistema tributário nacional, que nos permite ver os equívocos lá atrás, muito antes da Constituição, muito antes lá da própria definição de como seria feito isso, da divisão, essa coisa louca sobre o consumo, né? O único país do mundo que tem 3 impostos incidindo, e mais, uma União que também entra nessa fatia do consumo. E aí, quando o senhor mencionava a junção do que se fala uma CBS, né? Também não gosto desse nome, acho difícil, é a jabuticaba, dificulta. Se o IBS é difícil no consumo, porque se eu falo IVA, qualquer advogado de multinacional entende, CBS também, porque nós vamos ter que explicar algo que também só acontece no Brasil, que é a entrada do governo federal nessa tributação do consumo. E quando os impostos PIS, COFINS, contribuição social sobre o lucro, crescem de tal forma que a arrecadação é maior do que o imposto de renda pessoa jurídica, e que eles têm uma cara muito mais de imposto do que de contribuição. E eu, pensando que trabalho na parte federal, fico aqui refletindo como a gente faria isso, qual seria o reflexo na Seguridade Social, porque essas contribuições todas, que se a gente incorpora ao IVA ou ao IBS, a PIS, COFINS, Contribuição Social sobre o Lucro, que iria para a renda, mas PIS, COFINS, que iria para o IBS, como a gente vai fazer o ajuste, que é uma coisa que eu não tenho escutado, orçamentário, quando essas contribuições estão vinculadas à Seguridade Social, que também fica essa dúvida, que não é de direito ambiental, eu gostaria de focar no direito ambiental, é só para lançar aqui essa oportunidade ímpar de poder conversar com o senhor que está dentro, que está focando, que entende muito bem o trâmite político e tem como levar essas questões. E são essas as questões, eu deixo aberto aí também para que, se for para responder em bloco, em relação à hora, se algum dos nossos pesquisadores gostaria também já de falar,
e a gente fecharia aqui para não ocupar tantíssimo o deputado Raul. Bom, vamos lá. A nomenclatura, nós discutimos dezenas, centenas de audiências, de reuniões. A nova nomenclatura no mundo é colocar o nome do que vai tributar. Imposto de renda e proventos de qualquer natureza, né? Pessoa física e jurídica. Imposto de patrimônio, né? De propriedade urbana, rural, veículos e transmissão. IPTU, ITR, IPVA, ITCMD e ITBI. E como vai criar um imposto único na base de consumo, ele tem que ter o nome do que você vai tributar, que são os bens e serviços. Há 4 anos eu estava com o senador Roberto Rocha, colaborando com ele como voluntário no Senado, né, sem remuneração, como ex-deputado já, e eu fui com ele na reunião com a Receita Federal para fechar o acordo com o então governo do Bolsonaro, era o Marco Sintra, o secretário da Receita, e o Paulo Guedes, o ministro. Então, nós fechamos o acordo de que o imposto seria no modelo canadense, que agora, depois, veio o modelo indiano, que é dual. Por que o dual? Porque a Receita Federal ela tem esta receita do PIS/COFINS e que vai direto para a Previdência, para a Seguridade. Então, a Seguridade é a financiar o INSS, que tem 40 milhões de aposentados, né? O Sistema Único de Saúde, que tem 175 milhões de pessoas que dependem do Plano de Saúde Pública, que é o SUS, e a assistência social, que são aquelas pessoas necessitadas que passam de 20, 30 milhões de famílias, né? Mais de 60, quase 80 milhões de pessoas que têm renda baixíssima no Brasil. Então, a Seguridade compreende, né, previdência, assistência e saúde pública. Então, daí foi feito o acordo que seria contribuição, porque poderá haver necessidade no futuro, porque a despesa previdenciária, na medida que está havendo longevidade, né, aumento de população casado com longevidade, o cálculo atuarial cada vez está mais pesado para você pagar esses benefícios previdenciários. Quanto mais vive, mais gasto com saúde. Então, a CBS em separado para não dar guerra federativa com estados e municípios que já têm as suas despesas, né, com educação, saúde, assistência social, que são de outra natureza. Então, e também a pressão dos estados e municípios que não queriam ficar na dependência de ter um sistema nas mãos do governo federal e nem junto. Então, nós criamos o imposto com o nome do que vai ser tributado, que são os bens e serviços, que é uma base una. Nenhum outro lugar do mundo tributa separado, como o Brasil faz, o serviço separado dos bens. Tanto que a Receita Federal, com o PIS/COFINS, ele tributa tanto os bens quanto o serviço, com as suas alíquotas. Bom, esse é o primeiro ponto. Então, o IVA é o processo que foi criado há 90 anos na França de como se cobrar, além do imposto de venda, que era muito comum no mundo, né? Você vendeu tanto que o Brasil tinha, no Império, até há pouco tempo, tinha o imposto de vendas e consignações, que era uma alíquota única, de 20%, a chamada lei do quinto dos infernos, né? Hoje já está em 2/5 dos infernos, ninguém fala nada, né? Então, a nomenclatura é essa. Os incentivos fiscais estaduais e municipais já têm data marcada para acabar em 2032, de acordo com a Lei Complementar 160, aprovada em 2017. Isso foi feito num acordo no Congresso Nacional, do qual eu participei, que convalidou todos os incentivos fiscais que foram concedidos à revelia do CONFAS, porque os estados se valiam da sua autonomia legislativa estadual, com uma lei estadual concedia o incentivo. Então, foi feito um pacto que convalidou tudo para trás e foi dado data para terminar os incentivos fiscais estaduais. Lembrando que os estados e municípios têm, no imposto de renda e no IPI, um fundo, né, para o desenvolvimento
do Norte, do Nordeste e do Centro-Oeste. Estão mantidos. Além desse, foi criado um novo fundo em cima do IBS, que deverá ser, de acordo com a PEC 110, de 5% da arrecadação para constituir um fundo nesses primeiros anos para garantir esta transição e, no segundo momento, para garantir o financiamento ou desenvolvimento regional de acordo com a lei complementar a destinar esse valor. Então, preservado os fundos de participação, criado um fundo para substituir a guerra fiscal. Então, o incentivo fiscal, hoje, ele é dado, mas ele é pago pelo consumidor final. A inadimplência é tolerada no Brasil, tanto que a dívida ativa está em 4 trilhões e meio de reais, que é o estoque de dívida ativa, e o contencioso em 7,5 trilhões de reais. Todos os anos aumenta a dívida ativa em 2%, 3% do PIB, né? 200, 300 bilhões, e também os incentivos fiscais, que são de 600 bilhões por ano, esses têm que ser removidos, serão removidos, porque o consumidor é que paga o incentivo fiscal. Os 600 bilhões, a maioria está sendo pago pelo consumidor, 90 e poucos por cento. Tanto é verdade que a Receita Federal novamente quer cobrar imposto de renda desse benefício fiscal concedido pelo Estado. É a última do ministro Haddad nessa semana. Ele quer revogar a lei que convalidou esses incentivos que não são base de cálculo para a cobrança de imposto de renda, ICSL, nem de PIS/COFINS. Então, isso foi também uma polêmica muito grande. Bom, os incentivos fiscais, o Brasil é o último país do mundo que dá incentivo fiscal para empresas, né? Isso acabou no mundo faz tempo e, se Deus quiser, com a aprovação da reforma, nós vamos ter outros instrumentos para o desenvolvimento. Primeiro, que eu falo, a reforma é do cidadão, é ele que vai ter o dinheiro para comprar mais unidade e, consequentemente, as empresas terão o mesmo tratamento nacional. Aqui eu vou unir com a tua última colocação, se é alíquota única ou 2 alíquotas ou 3. Eu, como sou político e técnico, não sou só técnico nem só político, já tinha negociado na 293, quando eu fiz o relatório da primeira reforma tributária na Câmara em 2018, a PEC 293, 2004, que eu relatei, que é a base da 110, já tinha negociado uma alíquota flex, né, para poder acomodar os setores como saúde e educação, ter uma alíquota menor. Por quê? Porque é um dever do Estado dar educação e saúde para todos, de qualidade, né, e um direito do cidadão. E é muito bom que tenha saúde privada e educação privada, porque eles estão fazendo o papel do Estado, que não é competente para atender todos os estudantes do Brasil. O Brasil tem 52, 53 milhões de estudantes. 45 milhões, mais ou menos, são do setor público. Então, são financiados com recursos públicos. E os outros são financiados por pessoas. Na medida que você cobra mais impostos desses dois setores, tende a migrar o classe média, média e classe média baixa para o SUS e para as escolas públicas. Então, é de bom senso ter uma alíquota menor ou fazer o cashback, que também é uma alternativa que é colocada à mesa agora, pela primeira vez. Nós colocamos aí o cashback para devolver o dinheiro do imposto para os pobres e não dar isenção para todo mundo. É preferível você fazer uma devolução direto para a pessoa com a nota fiscal, com o CPF dele, como já é feito com os programas de nota fiscal pelo Brasil inteiro, que hoje dá prêmio, dá para pagar IPVA e etc. Então, a alíquota, quanto única, é o melhor que tem, porque o consumidor de bens e serviços é um só. Você não tem 2 consumidores. E outra, professora Denise, todo PJ que vende para PJ não tem nenhum tipo de problema. Se o teu escritório da advocacia, você prestou serviço para a empresa, você deu nota fiscal para ela, da empresa, ela vai pagar o seu imposto. Né? E o que você tiver de despesa no seu escritório, você recebe de volta. Então, não é você que vai pagar, não é o escritório da advocacia, não é a loja, não é a indústria, não é o agricultor que vai pagar o imposto. O imposto vai ser transitado
na cadeia produtiva como medida de segurança para que o consumidor final, que é a pessoa e as famílias, tenha a menor alíquota possível, eliminando todas as gorduras que sobrepõem sobre ela no final da cadeia produtiva para o consumidor. Quando é para exportação, você desonera, né? Na exportação. Quando é para o consumidor final, é ele, porque o princípio, o imposto é pago por quem consome. Assim, você só paga IPTU e IPVA porque você tem um bem. Você só paga imposto de renda porque você tem uma renda. Então, você só vai pagar o imposto de consumo porque você consome bem e serviço. É a forma que os países têm de arrecadar. Nós não tributamos a empresa, nós tributamos o produto, o bem, o serviço. Então, a questão da extrafiscalidade, o que eu disse? O imposto seletivo existe em quase todos os países do mundo. Eu acho, para o Brasil, os países em desenvolvimento, uma bobagem. Não adianta ter a alíquota de 77% nos cigarros e 60 e poucos por cento nas bebidas destiladas, porque é o ambiente preferido, é um pântano de sujeira para a sonegação e para a manipulação do produto. Hoje, 50% do cigarro brasileiro consumido pela população é contrabandeado ou internamente manipulado. Sabe Deus que tipo de porcaria está dentro desse cigarro. Então, é melhor cobrar uma alíquota menor, pegar o dinheiro e investir em conscientização. Aliás, o cigarro vem diminuindo o consumo no Brasil bastante ao longo dos anos, né? E isso é muito bom. A juventude diminuiu muito o consumo, só que está bebendo muito. Não é o imposto sobre a bebida que vai impedir o consumo. Essa tal de externalidade negativa, né? Pode ser poluente, não poluente, etc. Mas, enfim, eu não tenho poder para mexer nisto. Nem quando eu fui relator, está lá no texto, né, a cobrança das externalidades negativas. Quanto a isso na seletividade, né? Quanto à questão do critério verde, o que envolve as energias, né? O que nós usamos, o ar, a água, né? A terra, o mar, as florestas, tudo que nós usamos, né? Que envolve a vida humana no planeta, quer dizer, tudo é questão ambiental. Se nós não temos um sol, não tem vida. Se não tem o ar, não respiramos. Se não tem água, não vivemos, que somos compostos, a maior parte do corpo humano, de água boa, de qualidade, comida boa, de qualidade, controle de agroquímicos, etc. Então, eu entendo assim, quer dizer, se o imposto não vai servir mais para desenvolvimento econômico individual, mas ele vai servir para que todos tenham o mesmo tratamento, cada empresa está livre de toda essa burocracia, de todos esses problemas, e ela buscar desenvolvimento do seu produto. Então, o Estado, a União, Estados e Municípios, tem que ter no seu orçamento suas políticas claras, o esporte, cultura, lazer, a questão ambiental, com recursos poupudos, como a tecnologia, né? E isso está tudo muito bem cravado, tanto que o texto constitucional brasileiro tem percentual para toda. Para a educação é 25%, Estado e município, a União é 18%, para a saúde o município é 15%, o Estado é 12%, o governo federal é 10%. Então, nós temos que ter em mente que uma política ambiental correta passa por uma conscientização. Ela começa na escola. E o meu primeiro contato, eu era menino, sabe, criado em cidade pequena, todo mundo na rua, e a gente andava em bando, né, de meninos. Vamos quebrar a arvinha. Eu falei, mas por que eu vou quebrar uma árvore? Aqui foi minha consciência ecológica. Então, a prefeitura plantava as árvores e os meninos saíam da escola e já assim, quem quebra mais arvinha? Então, aquelas plantas, né, que estavam ainda recém-plantadas, vamos quebrar as lâmpadas. Então, isso é da conscientização, que é local, é a escola, é a família, é a igreja, é a comunidade, é a associação de bairro, a associação de pais e mestres. Então, de qualquer maneira, eu vejo assim, eu já tive vários projetos de punição ambiental, de punir a indústria poluidora, dar prazo, uma vez também de diminuir a questão do combustível fóssil, etc.,
Então, a gente já vem lutando há muitos anos. Mas, naturalmente, estamos migrando para o combustível verde, que é o combustível do etanol, e para a elétrica, né? O sistema de carros elétricos, que vai diminuir muito a poluição do mundo. E quanto às florestas, nós damos o maior incentivo fiscal do mundo para manter a floresta amazônica em pé. E o Estado do Amazonas garantiu isso por mais de 50 anos de incentivo à Zona Franca de Manaus, para ter lá 500 indústrias, que têm incentivo fiscal grande. O Estado do Amazonas mantém mais de 90% das suas florestas nativas intactas. Então, não estou falando de toda a Amazônia, porque o Estado do Amazonas é uma parte da Amazônia, o Estado do Pará, Mato Grosso, Mato Grosso, né, Tocantins, fazem parte, até o Piauí, da floresta amazônica, Rondônia, Roraima, Acre, Amapá, etc. Mas exclusivamente o Estado do Amazonas, a Zona Franca de Manaus, manteve intacto. Então, tem um custo tributário. Esse custo, quem que pagou? Quem está pagando? O consumidor de todo o Brasil. Então, o que nós queremos? O que acontece é que o Brasil não cresce. E se ele não cresce, não há dinheiro novo. Não há salários maiores, não há dinheiro novo no SUS, não há dinheiro novo na Previdência, não há dinheiro novo na educação, não há dinheiro novo para estradas, portos, aeroportos. Você fica aí privatizando tudo para depois ficar pagando o resto da vida, quando você deveria fazer um investimento grande, único, na estrutura de investimento do país. Estradas, portos, aeroportos, escolas, creches, hospitais, né, com dinheiro público, que não tivesse que dar pedágio para a população pagar de novo aquilo que ela já paga embutido nos tributos. Então, aí é todo um conceito do Estado, né? Eu sou muito Estado, claro que a minha família é de empresários, de comerciantes, de produtores, professores de universidade. Minha esposa aposentou na Universidade de Londrina como mestre, como doutora na área de farmácia, bioquímica e tecnologia de alimentos. Então, eu não dou aula em universidade, mas faço isso na universidade pública. Isso aqui é uma universidade para mim. Minha mulher está aqui, né, ela entra, sai, me ajuda a melhorar a comunicação, meus filhos. Quer dizer, isso é uma universidade para mim, que eu estou dando aula pelo sistema de rede. Estou em casa, na pandemia, fiz mais de 200 palestras como esta, disseminando o conhecimento, principalmente o pessoal do direito, que não enxerga essa forma que eu, como economista, que é a movimentação da economia brasileira. Como é que funciona a economia? Que aí entra o direito tributário, né? O direito previdenciário, o direito trabalhista, né? Toda a linha do direito. Mas eu falo assim, o que eu aprendi nesses últimos 50 anos está aqui para vocês, nesta área. Falo, o gráfico do Howley, isso aqui, pode ter um errinho aqui e ali, mas eu leio todos os trabalhos, conheço a doutora Tânia Bacelar, de Pernambuco, que foi secretária do Arraiz, fui secretária com ela no Confaz, na época do Arraiz, eu era secretário do Paraná, eu bem jovem, e eu absorvi todo o ensinamento dela dos efeitos alocativos dos incentivos fiscais do Norte e Nordeste no país. Eu li todos os estudos dela, né, já naquela época, para dizer que conheço bem o efeito alocativo do desenvolvimento industrial do Nordeste, da guerra fiscal interestadual que prejudicou vocês e prejudica com barreiras estúpidas de 12% e 7%. Então, eu tenho um conhecimento prático, né, empírico e um pouco científico de tudo isso. Então, eu digo para você, professora, sou amigo do Verdi, do CIAT lá, tenho estado em muitos eventos com o coordenador do CIAT lá no Panamá, meu amigo brasileiro, né? Temos trocado muitas informações também. Bom, acho que, quanto à questão do incentivo no tributo, como eu coloquei para você, havendo alguma ideia, você passa para mim, eu levo para o API, ou coloco você com a API, né, se for necessário, a gente faz isso aí. E os outros que estão trabalhando, aqui nós somos turmas, né, assim, tribos diferentes. O API é uma tribo, eu sou de outra tribo. Eu sou social-democrata, né, a minha linha, né, política, etc. A gente tem
mas trabalhamos num ideal comum. A reforma não é do governo, é uma reforma de Estado, uma reforma da sociedade, tanto que ela é suprapartidária, é isso que eu quero deixar bem claro, e é do consumidor. Excelente, deputado, isso. Fico muito feliz em escutá-lo. São ponderações importantes, eu também vou considerar aqui essa. Eu, particularmente, acho que a alíquota ela única seria no mundo ideal mesmo, mas assim, eu só pondero aqui pelo Brasil, né, que é de extrema desigualdade. Então, assim, um país que a gente descobriu agora, na pandemia, a figura do vulnerável, do invisível, né, naquele programa, eu trabalho no Ministério da Fazenda também, e quando, de repente, tivemos ali filas gigantescas de pessoas para tirar um CPF, que nem CPF tinha, foi uma grande surpresa, né, para todos nós. Achávamos que o Brasil tinha uma desigualdade muito grande, e tivemos a certeza que a desigualdade é muito maior do que imaginávamos. Então, sem sombra de dúvida, eu só pondero nessa alíquota única, dentro do mundo ideal, de um país civilizado, não tenho dúvidas, mas de um país como o nosso, eu já fico um pouco, assim, eu reflito só um pouquinho sobre a extrema desigualdade do Brasil. E em relação aos incentivos, quando eu falo incentivo, eu vou só deixar mais claro aqui também, que eu me refiro, a minha preocupação é que essa onda de se retirar o incentivo se espalhe para todas as formas de renúncia fiscal. Eu uso o termo genérico lá do artigo 14 da Lei Complementar 101. E o que a gente vê no mundo também, e só para ponderar, a China, por exemplo, que está sendo esse gigante aí atropelando o mundo inteiro, com comércio que não tem freio, que quando dá subsídios assim de 80% a 90% da energia para suas fábricas. Então, o que a gente vê nesses modelos mais agressivos de mercado é que tem uma grande proteção estatal, inclusive em renúncias, né, nesses modelos. Então, fico também em dúvida se isso acabou mesmo no mundo. Mas eu agradeço muito, gostei da explicação em relação ao IBS, da terminologia, teria sentido. Agora, a minha preocupação só é que eu não estou vendo esse movimento no mundo de corrigir isso. Então, a minha preocupação, achei bastante razoável essa questão do imposto sobre bens e serviços, porque é efetivamente o que se tributa. Mas quando a gente traz isso para o nosso português, é como se a gente se afastasse do que está lá fora, eu não sei. Mas se tem, eu desconheço esse movimento da terminologia. Se tiver esse movimento, seria o ideal, né? Que todos nós pudéssemos nos organizar. Mas esse, sem sombra de dúvida, é um problema periférico, o termo que a gente vem a utilizar aqui. E é difícil mesmo essa questão eu fiquei também feliz de escutar porquê esse modelo dual, que realmente é um acordo político que sai muito do âmbito jurídico, né? Existe todo um movimento do que seria ideal e do que é possível fazer, né? Então, no Brasil, a gente sempre está fazendo o que é possível, que normalmente é muito longe do ideal. E a preocupação aqui, quando a gente traz a questão ambiental, é que é um problema muito complexo, é muito difícil num país de muita desigualdade. Então, assim, todas as formas que unifiquem, vamos unificar a alíquota, vamos unificar os incentivos, é muito bom do sistema civilizado. Mas como o nosso, eu acho que não dá para simplificar tanto. Mas são também reflexões que eu acho que a gente vai trabalhando aqui. O cashback também é algo muito positivo na alta renda, né? Não sei se na baixa, quando a gente descobre que as pessoas nem CPF têm, é um sistema que eu tenho um pouco de dúvida de como funciona, considerando mais da metade do país, né? Que está na situação que mal consegue ler e tudo mais. Mas, assim, eu acho que isso que vai construindo essa troca de ideias para a gente fazendo essas ponderações entre o jurídico e o econômico, que é uma coisa que nós não fazíamos, e talvez esse seja um grande erro de todos nós. O jurista trabalha na norma, na criação de uma norma, e às vezes fica lá a política fiscal e fisco econômico, social, ambiental, discutida em outros ministérios. Então, esse modelo desse diálogo entre as matérias, que eu acho que é isso que a gente quer inovar aqui. Por isso que é muito bom escutar um economista trazendo os dados, e a gente vai mandar também, a gente coloca isso por escrito, para também falando dessas ponderações sobre a questão ambiental, forçando muito nessa tecla da inclusão do critério ambiental. E fico muito grata, deputado. E abro aqui, se alguém mais quiser falar alguma coisa, fazer alguma ponderação, já é 1h30, né? Eu fico preocupada aí com o horário do deputado. Se não tiver nenhuma colocação, eu acho que a gente fica aqui
A partir de hoje, abrimos essa porta, né? Abrimos essa porta de diálogo entre o jurídico e o econômico, e principalmente entre o político, e vamos aqui ponderar sobre tudo que escutamos, como podemos mandar aqui nossas ideias. Muito bom saber como o senhor pensa, que a gente pode aqui também continuar dizendo que como pensamos, para poder chegar, pelo menos, no modelo que seja possível, né? Que não vai ser o ideal, é claro, mas que seja o possível. Então, em nome do nosso grupo de pesquisa, eu agradeço a todos. Alguém mais gostaria de falar alguma coisa? Só falando do cashback. Primeiro, eu estou vendo a Patrícia Fiore aqui, né? Além do Rony, que são dos sindicatos de auditores, uma alegria, né? Eles são nossos amigos, temos um contato muito grande. Obrigado aí, né? O pessoal do fisco, dos fiscos da União, Estados e Municípios, tem uma parceria comigo há muitos anos. A gente trabalhou pela construção do Pacto de Brasília, que é o fortalecimento dos fiscos, né? Para que o auditor fiscal, que é a profissão mais nobre que nós temos, porque ele que garante o recurso, né, para a educação, para a saúde, para a ciência social, para todo o setor público brasileiro. Então, no Paraná, nós temos aqui, para dizer, como tem em vários estados do Brasil, nós temos o Programa de Nota Paraná. Nota Paraná, que você tem direito ao retorno em dinheiro e sorteios, né? Então, no Rio Grande do Sul tem o cashback. E aqui no Paraná tem um outro aplicativo, chama Menor Preço. Aqui todas as notas fiscais de Londrina, num raio de 17 quilômetros, estão aqui dentro. Aí eu passo o código de barra, eu sei qual o menor preço para eu comprar. É um aplicativo para o consumidor. Isso é um subproduto da nota fiscal eletrônica que está muito desenvolvida. E hoje, os milhões de pessoas que recebem benefício do programa Bolsa Escola, do outro programa Brasil, todos têm CPF. Então, nós estamos bem tranquilos quanto ao uso do CPF nas compras que o cidadão vai fazer e de receber o cashback de volta. Com a tecnologia, nós estamos num sistema analógico, as empresas estão num sistema digital, o Estado brasileiro, no que diz respeito à arrecadação, tem a tecnologia de ponta na nota fiscal eletrônica, mas não tem no fechamento da cobrança, para poder... O doutor Miguel, inclusive, tem sugestões para que a Receita Federal e o CONFAS adotem. Então, eu digo assim, eu sou um colaborador, né, nacional da reforma. Não sou do governo, não pertenço ao governo, não tenho cargo no governo, não tenho cargo público, né, como parlamentar que fui, como economista, né, tenho uma empresa de consultoria que dou consultoria, mas eu estou defendendo um ideal. O IVA é bom, com tecnologia vai ser super bom. Com cashback vai ser melhor ainda. Então, até para educação e saúde, se tiver alíquota única, dá para fazer cashback para a classe média. Amarrar o imposto de renda dessa família com o cashback da sua despesa com educação e saúde e fazer a devolução do imposto, como é feito em todos os países do mundo, só que eles devolvem no imposto de renda. Como o imposto de renda nos Estados Unidos é 50% da arrecadação, e no Brasil é só 20%, nós não temos como fazer cashback com o imposto de renda. Nós podemos fazer o cashback com o que ele gastar na escola privada e no plano de saúde dele, entendeu? Se adotar a alíquota única para o setor. Então, não vejo nenhum problema para a agricultura ter a mesma alíquota dos outros setores, que ele vai ficar isento o produtor. A preocupação do IVA, o Imposto de Valor Agregado, IBS, CBS, é a neutralidade da cadeia produtiva absoluta. Crédito universal e crédito financeiro, não mais crédito escritural. Então, cada elo da cadeia produtiva, o produtor rural, seja ele do agro, da pecuária, seja mineral, vegetal, piscicultura, né, ele vai ter zerado o seu imposto daquele que ele comprou. O mesmo a indústria, o mesmo o varejista e mesmo o prestador de serviço. Ah, mas a minha cadeia é curta. Mas o teu comprador não compra só o teu serviço, ele compra todos os bens e todo o serviço. Então, grande parte da prestação de serviço no Brasil está dentro do comércio, da indústria e da produção agrícola. Por isso que bens e serviços é a única base tributária, como é a rendas e proventos de qualquer natureza, que tributa os salários, os aluguéis, os royalties, né?
que tributa os dividendos e todo tipo de renda e provento, como é a base do patrimônio, né, que você tem. Então, são 3 bases, só que no Brasil, infelizmente, renda e patrimônio... mas tem como mudar? Vamos aumentar imposto de renda? Mas de quem, cara pálida? Como é que você vai aumentar imposto de renda? Para cobrar dividendo, está lá há 3 anos parado no Senado o projeto de lei do governo anterior, que o governo atual agora está querendo ver se tem força para desencavetar, começar a cobrar dividendo no Brasil. Então, é uma batalha muito difícil. Agora, ele vai cobrar dividendo para aumentar a arrecadação ou para diminuir o consumo? Que a carga tributária já não pode, já tem regra. Nós não podemos aumentar a carga tributária, entendeu? Eu vou aumentar a tributação. Não, nós queremos uma reengenharia para que a carga não aumente e não mexa na partilha e que o consumidor não pague mais. Pelo contrário, no meu modesto entendimento, o que o consumidor hoje paga, ele vai ter uma redução de alíquota para ele de 20% a 30%, na soma de todos os bens e serviços consumidos. Então, ele vai ter um bem e um serviço mais barato após a aprovação e implantação da reforma tributária. Foco, força e fé em Deus. Vamos em frente, estou à disposição, viu? E um abraço aí, Patrícia, Pati, Rony, Obrigada. Denise, nossa Ingrid Baltazar, Lucas Antunes e a turminha que resistiu aqui, né? Tem 12 grandes resistentes aqui ainda, né? A Denise, a Andressa, o Lucas, a Patrícia, a Rebeca, o Rony e a Adriana, que o Alex e a Andressa. Estamos todos nós aqui unidos pelo bem do Brasil. Como é difícil reunir público com matéria séria, né? Não, na verdade, o público era maior, mas como tivemos aquele problema, aí nós fechamos. Quando é para discutir gênero, para discutir um monte de coisa, fica todo mundo, né? Todo mundo quer discutir o acessório e não o principal, né? Porque o que vale é a economia, estúpido, né? Como dizia o assessor do Clinton, né? Se não tem desenvolvimento, não tem emprego, não tem renda, não tem dinheiro, não tem salário, e todo mundo se dá mal, né? Precisamos crescer, sair dessa enrascada, desse labirinto que o Brasil entrou. Abração, gente. Obrigada, deputado. Vai ficar gravado. É isso, vai ficar gravado no canal. Estão servidos aqui. Obrigada. Fica com Deus, gente.